E amigos, tudo bem? Aqui é o Bruno Alecrim do Tutorial Master. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma informação que é muito importante para todo mundo que deseja trabalhar com design, artes gráficas ou imagens, edição de imagens de uma forma geral, que é justamente entender a diferença entre imagem bitmap e imagem vetorial. Você sabe a diferença? Então, se você não sabe e deseja saber, fique ligado nesse vídeo que agora vai ficar bem tranquilo para você entender. Vamos lá. Para começar, eu vou abrir nosso querido e famoso Photoshop. O Photoshop, para quem não sabe, ele é uma ferramenta de edição de imagem bitmap, né? Então, essa imagem que a gente está vendo, essa fotografia, no caso, ela é uma imagem bitmap. Mas o que é uma imagem bitmap? A imagem bitmap ela é composta por pixels. Mas o que é um pixel? Então, vamos ver o pixel. Para a gente poder ver o pixel, a gente vai pegar uma ferramenta de zoom e vai simplesmente aproximar em qualquer área da imagem, né? Vou pegar essa parte aqui, só para ficar mais claro, para a gente poder entender melhor. À medida que a gente aproxima, a gente começa a perceber nos contornos umas escadinhas, né? A gente começa a perceber essas escadinhas, digamos assim. Quando a gente aproxima mais, a gente percebe que essas escadinhas, na verdade, são quadradinhos. São vários quadradinhos, cada um com a cor. E é justamente esse o pixel. Cada quadradinho desse é um pixel. Pixel é a menor unidade de medida de uma imagem digital. Então, toda imagem bitmap ela é composta por uma infinidade de pixels. Fica um do lado do outro, cada um com a sua cor e na sua posição, e juntos eles fazem a sua imagem. Quando você olha a imagem toda, você está vendo um casal curtindo um sol na beira da praia. Mas o computador não entende assim. Ele entende apenas que é uma infinidade de pixels, cada um com a sua cor. E nós é que interpretamos essa imagem dessa forma. Tá? Então a principal característica da imagem bitmap é essa. Ela é composta por pixels, e aqui estão os nossos queridos pixels, né? Uma imagem, ela normalmente tem milhares e às vezes milhões de pixels, né? Tanto que você vê a imagem que tira a máquina fotográfica de 1 megapixel, 2 megapixels, 1 milhão de pixels, 2 milhões de pixels, e aí por aí vai, né? Só para vocês terem uma ideia da quantidade de pixels que há numa imagem. Você pode ver que é uma porção bem pequenininha. À medida que você se distancia, você consegue imaginar a quantidade de pixels para compor toda a fotografia, tá bom? Então essa é a principal característica da imagem bitmap. Agora vamos entender a imagem vetorial. Para entender a imagem vetorial, eu vou abrir um outro exemplo, um outro arquivo, né? Eu vou abrir aqui a nossa logomarca, que é a logomarca da empresa que a gente trabalha, que é a unicasite.com. A gente trabalha com design de uma forma geral para web, para vídeo e design gráfico também. Então a gente vai pegar essa parte aqui, que é o símbolo da logomarca, né? Que é um box, que forma a letra U e a letra S, né? De Unicasite, e vamos aproximar da mesma forma que nós fizemos com a fotografia, e a gente vai perceber que também começam a aparecer os pixels. Tá vendo os pixels aqui? O azul, aí tem um azul mais clarinho, até para o branco, ou seja, os pixels ficam mais nítidos nas interseções. Por exemplo, você pode perguntar, mas por que eu não estou vendo os pixels aqui nessa faixa cinza ou dentro da faixa azul? Porque os pixels têm a mesma cor, ou muito próximos, e você não consegue perceber as interseções. Mas na área de contraste, que é justamente essa área aqui do meio, você fica nítido, onde você percebe os pixels. Mas igual a fotografia, até na parte branca, né, a imagem bitmap ela é composta de pixels. Ou seja, toda essa parte branca aqui é um pixel branco do lado do outro. Tá? Toda a imagem. Essa é uma característica. Por que eu abri essa logomarca? Porque essa logomarca originalmente ela é um vetor, é um arquivo vetorial. E é justamente agora eu vou mostrar para vocês o arquivo vetorial para vocês entenderem a diferença. Então agora a gente vai para o Illustrator, Adobe Illustrator, que é do mesmo fabricante do Photoshop, né? O Photoshop é o software de edição de imagem bitmap, e o Illustrator é o software de edição de imagem vetorial, do mesmo fabricante, né? Um muito famoso no Brasil é o CorelDRAW, né? Que, digamos, ele é um concorrente do Illustrator. Então vamos lá, a gente tem a logomarca da empresa também no Illustrator. Se eu trocar de um programa para o outro, rapidamente, vou para o Photoshop agora, essa imagem do Photoshop, volto para o Illustrator, você percebe que não tem diferença, tem? Uma e outra. A princípio não tem. Mas se você começa a aproximar, da mesma forma que nós fizemos com a imagem bitmap, agora dentro do Illustrator, que no caso
nós sabemos que esse aqui é uma logomarca com uma imagem vetorial. Se a gente começa a aproximar, vamos aproximar da mesma forma que nós fizemos no Photoshop, e a gente percebe que a gente vai chegar o mais próximo possível, até sumir o mais próximo nível de zoom, digamos, e os pixels não aparecem. Por que os pixels não aparecem? Porque simplesmente não há pixels. Uma imagem vetorial ela não é composta de pixels, como uma imagem bitmap, e sim uma imagem vetorial composta de vetores, como o nome mesmo já diz. Mas o que são os vetores? São equações matemáticas. E essas equações matemáticas, elas formam gráficos, elas formam formas geométricas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou diminuir um pouquinho mais, e a gente pode ver que esse box aqui, ele é composto por várias formas geométricas. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui essa faixa azul, vou separar essa sombra, vou separar essa parte, e a gente pode perceber que ela é composta por várias formas geométricas. Cada forma geométrica com a sua propriedade, e elas juntas formam o seu grafismo. Logicamente, apesar daqui ser todas formas retas, essas formas elas podem ser arredondadas também, né? Inclusive ter degradê, coisas do gênero. Então vou dar um Ctrl Z aqui, a gente vai voltar ao estado original. Né? Um exemplo disso é a sombra, que ela tem um degradêzinho aqui. Ela é uma imagem vetorial. Então para entender um pouco mais sobre imagem vetorial, eu vou, por exemplo, me aproximar aqui dessa parte superior, vou pegar uma ferramenta de seleção, que é a seta, e vou clicar em cima, justamente dessa faixa azul. E eu percebo que existem pontos em cada uma das extremidades. Não é uma regra que tem apenas nas extremidades, pode haver vários pontos. Mas enfim, só para o nosso entendimento, então esses pontos aqui eles podem ser editáveis. Então eu vou pegar esse ponto aqui, eu posso trazer aqui para fora, trazer esse aqui também, fazer aqui uma edição nessa imagem. Posso adicionar pontos, então eu vou pegar, por exemplo, a ferramenta aqui de Pen, que é uma ferramenta para adicionar pontos, né, editar pontos. Repare que já aparece um maisinho do lado do cursor, adicionei um ponto. Olha, agora eu já tenho um ponto adicional. Ctrl Z. Eu vou converter esse ponto numa curva. Ok? Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu estou fazendo essa edição apenas para que vocês possam entender as propriedades e características de uma imagem vetorial. Ela tem essa característica justamente pelo fato de ser vetor, ou seja, equações matemáticas. Ela pode ser editada, né, e ainda assim ela vai manter a sua qualidade, digamos assim. Ela pode ser editada infinitas vezes, né? E o mais interessante, quando você aproxima, você não vê os pixels, ok? Justamente diferente aqui da imagem bitmap, que apesar de ser a mesma logomarca, dentro do Photoshop ela assume uma propriedade bitmap, porque o software é um software bitmap e ficam com essas características. Lá no Illustrator, eu simplesmente peguei aqui e separei os objetos. Todos esses retângulos e formas geométricas eu separei. Aqui não é possível ser feito isso. Sim, é até possível, né? Mas usando ferramentas específicas. Mas a imagem bitmap, genuinamente, digamos assim, ela não tem essa propriedade de destacar os elementos. Porque ela é composta nada mais nada menos de pixels, um do lado do outro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um pixel cinza escuro do lado de um pixel azul e que está do lado de um pixel cinza claro, né? Ou seja, um mapa de pixels. Já a imagem vetorial, ela tem essa característica de ser editável, os objetos são fragmentáveis, você pode... Dá um zoom aqui. Você pode separar os objetos, né, como foi feito aqui anteriormente, beleza? Então vou diminuir aqui, vou dar um Ctrl Z para voltar ao estado original, só para a gente poder voltar a logomarca do jeito que ela estava. Tá, aí as pessoas perguntam assim, qual é a melhor imagem? As pessoas perguntam, qual é que eu devo usar, né? Na verdade não existe melhor imagem, sim, existe imagem mais apropriada. Por quê? Porque existem necessidades específicas. Por exemplo, uma logomarca, que é o caso dessa aqui, ela é muito interessante que ela seja feita em formato vetorial. Por quê? Porque uma logomarca você pode aplicar ela num cartão de visitas, bem pequenininho, e você pode querer, por exemplo, colocar numa fachada de um prédio, naquelas artes bem grandes, e você colocar aquele grafismo, aquela sua logomarca bem grande, né? Então, a principal característica da imagem vetorial é que ela como é uma equação matemática, ela é escalonável. Você pode aumentar ou diminuir esse grafismo, né, essa imagem, quantas vezes você quiser, sem perder resolução. Toda vez que você faz esse redimensionamento,
o software recalcula aqueles pontos e exibe novamente para você da maneira adequada. Então você não tem restrição nem limite de escalonamento. Também essa é a principal vantagem, digamos assim, da imagem vetorial, né? Já a imagem bitmap não tem essa vantagem. Porque você pensa, ué, mas se eu quiser, por exemplo, ter a foto desse casal num prédio bem grande, né? Como é que eu faço? Né? A diferença é que a imagem vetorial você pode ter ela pequenininha e você aumenta quanto for necessário e ela vai atender a sua demanda de qualidade. Se essa imagem que nós temos aqui não tiver a qualidade inicialmente, ela não tem como atender essa especificação. Ou seja, para que você tenha essa fotografia na fachada do seu prédio, bem grande, e que ela tenha uma boa qualidade, uma qualidade de apresentação boa, fique bonito, ela originalmente, essa imagem ela tem que ser em altíssima resolução. Por isso que as máquinas fotográficas profissionais, elas têm uma quantidade de megapixel muito grande, justamente para que a captura original daquela foto já venha com mais informação, consequentemente te permitindo colocar essa imagem, usar ela em grandes formatos, né? Agora, uma outra questão que é importante informar é que a imagem bitmap você pode redimensioná-la assim, porém diminuindo. Você pode diminuir uma imagem bitmap sem a perda efetiva de qualidade, né? Óbvio, quando você diminui, você descarta informações, mas as informações que elas continuam, elas já são suficientes para que você tenha uma boa imagem, tá bom? Então, uma vantagem da imagem bitmap, apesar dela não ter, digamos, esse escalonamento, esse poder de escalonamento, é justamente a capacidade que a imagem tem de representar nuances e detalhes, como uma fotografia, né? Então, por exemplo, se a gente aproxima aqui de qualquer parte, nessa parte do reflexo, a gente pode perceber que cada pedacinho dessa imagem é um pixel com uma cor diferente, sutilmente da outra, que quando você distancia, ela faz o seu reflexo, faz qualquer coisa que você precisar com qualidade, ou seja, com bastante detalhes, né? Então é uma característica da imagem bitmap. Ela é muito indicada para fotografias de uma forma geral, já a imagem vetorial é indicada para logomarcas e grafismos que demandam esse escalonamento, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Estamos aqui para responder. E acesse também o nosso site, tutorialmaster.com.br. Tchau!